Irmãos, para o nosso estudo nessa manhã, eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas. Continuaremos a exposição do capítulo 20. Ainda não vamos terminar o capítulo 20. Vamos ler dos versículos 41 até do versículo 41 até o versículo 44. Então, Lucas 20, do verso 41 até o verso 44. Mais uma vez, Lucas 20, do verso 41 ao 44. Acho que já está aqui, porque eu não estou vendo lá. A televisão lá de fora, lá de trás, ela apagou. Mas assim diz a palavra do Senhor. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é o filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele o seu filho? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, Deus. Nós reconhecemos que somos fracos, pecadores. Reconhecemos, Deus, que o Senhor é o grande Deus, o grande Rei sobre as nossas vidas. Por isso te rendemos louvor e reconhecemos também, Senhor, que nós somos totalmente dependentes de ti. Nós lemos a tua palavra, mas nós dependemos do Senhor para que tu fales ao nosso coração, para que o Senhor aplique, Deus, a palavra do Senhor às nossas vidas, para que o Senhor nos mude, nos molde, Pai, de acordo com a tua vontade, com o teu querer, Pai. Esse é o nosso pedido, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos corrija naquilo que o Senhor tem a nos corrigir e que o Senhor seja glorificado e exaltado através da tua palavra, Pai, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o que poderia ser mais satisfatório para a mente humana do que saber todas as respostas para suas perguntas? Imagine se você pudesse ter a clareza de todos os planos de Deus para a sua vida. Com certeza, a maioria de nós aqui tem alguma pergunta difícil sobre a vida que gostaria que Deus respondesse. Talvez nós perguntaríamos por que um filho nosso faleceu tão jovem. Uma mãe poderia perguntar isso, uma mãe que perdeu um filho. Talvez você poderia perguntar qual o sentido de todo o sofrimento por parte de alguns de nós. Por que alguns recebem um diagnóstico de uma doença tão difícil de curar? Às vezes nós nos perguntamos onde tudo isso vai acabar. Mesmo nós conhecendo histórias como a história de Jó, ainda nós temos perguntas como essa. Senhor, por quê? Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com o meu irmão? Mas por trás de todas essas perguntas, por trás de toda pergunta de sofrimento, por toda pergunta que tenta desvendar o destino das nossas vidas, há uma pergunta ainda mais decisiva, da qual todas as outras dependem. E a pergunta é: quem é Jesus? As pessoas respondem que Jesus foi um grande mestre, que Jesus foi um homem que veio, viveu uma vida boa, fez coisas boas no meio das pessoas, ensinou muitos princípios. Elas respondem e elas acabam respondendo apenas isso. Essa pergunta parece simples para nós, mas é uma pergunta muito profunda que nenhum homem nascido de Adão, nenhum homem natural consegue responder sem que o Espírito Santo do Senhor atue nele. Sem que seja revelado pelas páginas das Escrituras que Jesus é o Senhor, nenhum de nós pode reconhecê-lo de fato como o Senhor das nossas vidas. E diante então dessa verdade, eu gostaria de trabalhar com os irmãos o tema desse sermão como reconheça o senhorio de Cristo, reconheça o senhorio do Senhor Jesus. Aqui nós estamos diante de Jesus e um grupo de pessoas. Jesus, ele havia acabado de responder todas as perguntas dos escribas. Se vocês lembrarem um pouquinho, no começo do capítulo 20, que eu preguei há um tempo atrás, eles perguntaram a Jesus. Eles perguntam a Jesus de onde vinha a autoridade de Jesus para pregar sobre o reino de Deus. Eles queriam saber alguma coisa sobre Jesus. E aí, no decorrer do capítulo, eles perguntam as coisas para Jesus e agora o jogo inverte. Jesus é quem faz uma pergunta para eles.
Na verdade, a pergunta de Jesus era como um enigma. Era uma pergunta difícil de responder e a resposta humana não era suficiente para responder essa pergunta. Lembre-se, Jesus aqui está em Jerusalém. Ele está perto dos seus últimos dias de vida. Jesus está pronto para ser levado para a cruz. Falta pouco para Jesus ser levado para a cruz. E aquelas pessoas, os escribas que negavam a divindade de Jesus, negavam a autoridade, queriam saber, Jesus, de onde você tem essa autoridade? De onde o Senhor, você tem autoridade para pregar o reino de Deus? E Jesus então lança um enigma que não é novo para eles. O enigma está baseado no Antigo Testamento. Jesus fala que Davi tinha afirmado uma verdade no livro de Salmos. E esse enigma de Jesus, ele nos ajuda a entender essa verdade, a verdade que leva à vida eterna. Jesus ele começa o enigma dele com algo que todo mundo já sabia. Era comum para os judeus, era fácil para eles saberem que, de fato, Cristo seria o filho de Davi. Isso era conhecimento comum para eles. Eles sabiam que Jesus, que na verdade o Messias, o ungido que viria, ele seria descendente de Davi. Eles sabiam isso porque eles tinham as escrituras do Antigo Testamento, eles sabiam da promessa que Deus tinha feito a Davi, em 2 Samuel 7, de que viria de Davi um descendente, de que viria um rei que seria eterno. Jesus ele entende isso e ele não nega isso. Jesus aqui não está negando que ele é um descendente de Davi, que ele é o descendente de Davi. Tanto é que, uns capítulos anteriores, o cego clama para Jesus, Jesus, filho de Davi, e Jesus de forma alguma repreende o cego por chamá-lo assim. As primeiras páginas do Novo Testamento trazem essa verdade. Se você voltar um pouquinho no livro de Mateus, o livro de Mateus começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus reconhece, ele entende claramente esse critério, ele não nega de forma alguma. Paulo também afirma isso em Romanos, de que Jesus descendia de Davi segundo a carne. E até aqui tudo parece resolvido, a pergunta parece, ou o dilema, né, parece resolvido, mas Jesus, ele mostra um pouco mais desse dilema quando ele adentra no Salmo. O enigma de Jesus é o seguinte: se Cristo é o filho de Davi, como o próprio Davi, no Salmo 110, que Jesus cita aqui é o Salmo 110, um dos salmos mais citados no Novo Testamento, como Davi, então, que é pai, ascendente de Jesus, chama ele de Senhor. Naquele contexto, assim como talvez o nosso contexto aqui, eu citei para as crianças o exemplo de um prefeito chamando o seu neto de senhor porque ele era presidente. Né? No nosso contexto também, e principalmente nesse contexto aqui do Novo Testamento, chamar alguém mais novo de senhor é algo muito difícil. Nós mesmos temos dificuldades, né? Eu lembro que há um tempo atrás, eu converso ainda, né? Eu sempre chamo o pastor de senhor, e eu tenho um colega que ele era colega meu de UPA, e ele é pastor hoje, e na época eu nem era seminarista ainda, e eu sempre chamei ele de senhor, né? Falava com ele, o senhor vai fazer isso. Ele achava até meio estranho, porque a gente tem praticamente a mesma idade, a gente tem esse contexto de chamar apenas os mais velhos de senhor. E aqui Jesus, então, revela essa tensão diante dele. As escrituras que os escribas tanto conheciam, que eles tanto guardavam há anos, há séculos, elas trazem um mistério que a expectativa terrena deles jamais havia contemplado. Meus irmãos, reconhecer a Cristo como o Senhor é crucial. Era crucial para os escribas e é crucial para cada um de nós. Pois reconhecer que Jesus é o Senhor é afirmar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o soberano Deus, que Ele tem autoridade sobre a salvação, que Ele tem autoridade sobre todas as bênçãos sobre nós, o seu povo. Reconhecer que Jesus é o Senhor é reconhecer a divindade que há em Jesus. É reconhecer que Jesus, ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Que ele tem autoridade não só sobre as nossas vidas, sobre a vida das crianças, como eu comentei com elas, mas sobre todo o universo. Jesus é o centro de todas as coisas. O Cristo exaltado, a posição de honra, ele reina em glória como Deus majestoso. Sim, o filho de Davi,
o prometido filho de Davi, ele é o Cristo, ele é o Senhor de toda a terra. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Sendo assim, a pergunta que nós queremos responder é como nós podemos reconhecer o senhorio de Cristo. E, em primeiro lugar, nós podemos reconhecer o senhorio de Cristo entendendo que a nossa expectativa, a expectativa humana sobre Cristo é sempre insuficiente. Isso nós encontramos no primeiro versículo, o versículo 41, em que Jesus faz a pergunta. Jesus fala: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Jesus ele acabara de responder às perguntas dos escribas e ele agora então inicia esse diálogo com eles. Como vocês dizem que Cristo é o filho de Davi? E a pergunta de Jesus, de novo, ela demonstra que a nossa expectativa, a expectativa terrena, humana sobre o Messias é sempre insuficiente. Os judeus, como já falei aqui também outras vezes, eles esperavam que o Messias fosse um libertador humano, alguém com um braço forte, alguém que libertasse de uma vez por todas Jerusalém das mãos dos romanos. Jesus, de forma alguma, ele repreende os judeus porque eles pensavam e acreditavam que ele era filho de Davi. Não, Jesus reconhece isso. Nós já vimos que as páginas das Escrituras trazem essa verdade para a gente. Lucas começa falando isso. No capítulo 1 de Lucas, nós veremos essa verdade no versículo 27, no versículo 32. Depois, no capítulo 2, a gente também vê essa verdade. Jesus ele não faz objeção nenhuma de ser chamado de filho de Davi, nem mesmo de rei. Jesus é chamado de rei também. Lembra? Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eles chamam bendito rei que vem em nome do Senhor. Essa verdade que Jesus é o filho de Davi, como nós já falamos, também tem raízes bíblicas. Se nós olharmos o Novo Testamento, nas promessas dos profetas de que viria o rei, ele é tratado como o rebento de Davi, como o descendente de Davi. Jesus, então, ele expõe aqui que a expectativa errônea dos judeus era de que o Messias seria apenas um rei terreno, apenas um libertador das cadeias físicas. E a imagem que eu queria que você pensasse agora é de um acidente. Então imagina que você sofra um acidente e você vai para uma emergência. Nessa emergência você lembra que você bateu a cabeça nesse acidente, mas você também olha para o seu braço e vê um arranhado. E você está com muita dor de cabeça. Você entra naquele consultório, mas você apenas olha para aquele braço e com muita pressa você tem a expectativa de que o médico apenas coloque um curativo no seu braço e as coisas estão resolvidas e você possa ir embora logo. O médico, porém, ele faz alguns exames e ele diz para você: olha, eu posso tratar o seu braço, mas você tem um coágulo no cérebro e você precisa de tratar esse coágulo. A sua expectativa era apenas de precisar tratar um arranhado no braço, mas você percebeu agora que o seu problema era muito maior. E assim também acontece com os escribas, e assim também acontece conosco. Eles estavam cegos na sua expectativa de que o Messias era apenas um libertador terreno, que iria libertá-los do cativeiro ou da prisão ou do domínio romano. Mas, na verdade, o Messias era aquele que libertaria o seu povo do pecado, da inimizade contra Deus e nos fazer verdadeiramente filhos de Deus, verdadeiramente israelitas. Nós também somos cercados por muitas expectativas errôneas sobre Jesus. Nós muitas vezes esperamos de Jesus um gênio da lâmpada que atenderá aos nossos pedidos. Muitas vezes nós fazemos de Jesus o nosso servo e não o nosso Senhor. Nós sabemos que é Ele quem governa, que é Ele quem reina, como nós cantamos no trono de Davi para todo sempre. Nós sabemos que Ele é o Messias que reina sobre todo o universo. Nós sabemos que Ele é o Filho prometido de Davi, mas nós muitas vezes vivemos como se Ele tivesse que atender os nossos pedidos ou como se Ele fosse obrigado a responder positivamente os nossos pedidos, muitas vezes por causa de trocas que nós fazemos. Olha, Senhor, se eu te sirvo tanto, o Senhor deve responder positivamente o meu pedido. Não, não é essa a expectativa que nós devemos ter. Essa expectativa é errônea, ela é insuficiente. A grande questão que nós devemos responder é: quem é Jesus? Essa é a maior questão da vida do ser humano.
Pois se nós estivermos errados sobre quem é Jesus, nós estaremos errados sobre o destino eterno de nossas vidas. A Bíblia vai falar que a salvação é conhecer a Cristo, o descendente de Davi que reina para sempre, o descendente de Davi que salva o seu povo, não de domínios terrenos, mas de domínios espirituais. O rei que salva o seu povo do inferno, o rei que salva o seu povo da condenação eterna. Como nós podemos então reconhecer o senhorio de Jesus? Em primeiro lugar, é reconhecendo ou entendendo que a expectativa humana sobre Cristo é insuficiente. Em segundo lugar, nós reconhecemos que Cristo é o Senhor das nossas vidas, ouvindo o testemunho da Escritura sobre essa verdade, sobre o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Nós encontramos essa verdade nos versículos 42 e 43, onde Jesus lança o enigma, então, para os escribas. Jesus diz: visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. A convicção dos escribas de que Jesus era o filho de Davi não era aleatória. Eles tinham essa convicção das Escrituras, eles tinham as Escrituras, eles eram mestres da lei. Agora, então, Cristo usa a própria Escritura para mostrar o testemunho que a Escritura dá de que ele é muito mais do que o filho de Davi, ele é o Senhor de Davi. Jesus, então, usa um salmo messiânico, o Salmo 110, para ajudá-los no entendimento e nos ajudar também no entendimento de que ele é muito maior do que um simples homem. Ele é muito além do que um simples homem. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é o Deus eterno. E a verdade que Jesus quer nos ensinar, e a verdade que as Escrituras nos ensinam é que há um rei muito maior do que o rei Davi. De que o rei que viria depois de Davi, que era prometido a Davi, ele era um rei que teria um reino eterno, ou que tem um reino eterno. As Escrituras, então, nos mostram que esse Messias, que o Messias, ele era muito mais do que um simples filho de Davi, era muito mais do que uma criança que nasceria, do que um homem que viveria, ele é o próprio Deus. Ele é, como nós já falamos, o renovo de Davi, o rebento de Davi. Observe, meus irmãos, que Davi, ele usa duas palavras aqui para demonstrar quem é Jesus. Ele usa a palavra Senhor, dizendo que disse o Senhor ao meu Senhor. Davi chama as duas pessoas que estão conversando nesse diálogo que o Salmo relata de Senhor. Davi usa para a primeira pessoa o nome Iavé, que é o nome divino especial do Senhor que nós encontramos no Antigo Testamento. E Davi usa o nome para a segunda pessoa de Adonai. É como se Davi dissesse o seguinte: o Senhor Deus diz ao meu Senhor, o Messias, o seguinte: assenta-se aqui, ao meu lado. Se assente no trono para governar o universo. Esse é o nosso Cristo. O Cristo que é o filho de Davi, mas também é o Senhor de Davi, porque ele é o eterno Filho de Deus. Aquele que existe desde toda a eternidade, aquele que reina com o Pai desde toda a eternidade, aquele que conversa e tem um relacionamento eterno com o Pai desde toda a eternidade, aquele que não tem início nem fim. A divindade de Jesus prova que Jesus é muito maior do que Davi, muito maior do que apenas um descendente de Davi. Se como homem Jesus era o filho de Davi, como Deus, o Messias também é o Senhor de Davi e é o Senhor sobre as nossas vidas. E a profecia que Jesus cita aqui dos Salmos nos ensina também coisas muito maiores. Nos ensina sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ascensão de Jesus. Quando o pai fala com o filho: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, o pai está exaltando o filho ao seu trono real. Jesus, ele sabia que aqueles eram os seus últimos dias de vida. Jesus, ele não usa esse salmo à toa. Ele está indo para a cruz, ele está indo para a sua paixão, e logo chegaria o momento dele ser condenado, logo chegaria o momento dele, de fato, morrer para salvar o seu povo. Mas chegaria também o dia em que ele seria exaltado. A morte de Jesus precedia, sim, a sua
exaltação, a subida dele ao trono do universo para governar com triunfo, seria precedida por sua morte. Jesus estava indo então para a morte, e ele traz aqui essa verdade de que ele reina, de que logo ele estaria sentado à direita de Deus, reinando no trono do universo para todo sempre. A verdade que nós aprendemos aqui é que Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus, ele é muito mais do que apenas um filho de Davi, do que um outro rei que viria depois de Davi. Ele é aquele que governa o céu e a terra. Ele é o Senhor de Davi, o nosso Senhor. Se você talvez já teve essa experiência, São Paulo é um pouco difícil porque há muitas luzes e é difícil a gente ver as estrelas no céu. Mas quando a gente vai para a roça, a gente olha para o céu e fica admirado com tantas estrelas. E as estrelas parecem tão pequenininhas, né? A gente faz assim, ó, e uma estrelinha tão pequenininha. Mas se a gente tivesse a oportunidade de olhar para um telescópio ou algum instrumento da NASA que mostraria para a gente o tamanho de fato daquela estrela, nós veríamos que ela é muito grande. Talvez há um corpo celeste ali muito maior do que o nosso planeta. E essa história da estrela nos ajuda a entender o que a Escritura faz conosco. Diante da expectativa humana, nós entendemos, ou as pessoas entendem Jesus como apenas um homem. Como eu falei, as pessoas respondem que Jesus foi um mestre bondoso que ensinou muitas coisas boas. Mas as Escrituras nos mostram que Jesus, ele não é apenas um homem comum. Se a gente fizer então essa analogia, o telescópio da Escritura apontam para nós que Jesus é o eterno Deus. Ele é o amém de todas as promessas de Deus. Toda a Escritura, ela aponta para Jesus. Se nós queremos saber quem é Jesus e qual a sua obra, nós devemos olhar para a Escritura, porque ela está cheia de tipos e de coisas que apontam para Jesus. Ele é o nosso libertador, ele é o nosso Senhor. Ele é a semente que foi prometida lá no Éden. Ele é quem garante a Abraão e a Davi, nas promessas que Deus faz a eles, um grande nome. Um nome não como a gente está acostumado a ver o nome de grandes pessoas da história, mas um nome grande porque está escrito no livro da vida. Ele é o Cordeiro que derramou o seu sangue em nosso favor. A vida perfeita de Jesus e a morte vicária, substitutiva de Jesus, ela lança sobre nós a justiça perfeita dele, e por causa dessa justiça perfeita que nós temos paz com Deus. É por causa dessa justiça perfeita que nós somos feitos filhos de Deus. Ele é o nosso perfeito juiz, ele é o rei justo. Ele é o profeta que anuncia as palavras da vida. A Bíblia, ela não é um mero livro de curiosidades, ela é a palavra do nosso Deus. Por isso, a ordem que nós temos aqui, o chamado que nós temos é ouvir o testemunho das Escrituras e crer em Jesus. Confiar em Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós descobrimos de fato que as palavras dos profetas, as palavras da Escritura nos revelam quem é Jesus, desde Moisés até João Batista, nós vemos isso, os profetas apontando para Jesus. E porque Deus honra então os seus servos, os profetas, o Senhor também honra as Escrituras que vêm através dos profetas. Jesus, ele aponta para as Escrituras então, para a Bíblia, como a verdadeira e confiável palavra de Deus. E quem é o homem para duvidar do testemunho de Jesus e para duvidar do testemunho da palavra? É ela então que nos revela quem é o nosso Deus. Ela então, como fonte de toda a autoridade sobre as nossas vidas, nos revela quem é o nosso Senhor. O nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Sem a Bíblia, meus irmãos, é impossível conhecer a Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos pregar a mensagem do Evangelho, porque ninguém pode ir ao Pai senão pelo Filho, ninguém pode conhecer o Filho senão pelas páginas das Escrituras. Como nós então reconhecemos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas? Em primeiro lugar, entendendo que a nossa expectativa, a expectativa humana sobre Cristo é sempre errada, é sempre insuficiente. Em segundo lugar, nós reconhecemos o senhorio de Cristo ouvindo o testemunho que a Escritura nos traz do senhorio de Cristo. Cristo trouxe aqui o Salmo 110 para mostrar que a Escritura revela que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. E em terceiro e último lugar,
Nós reconhecemos o senhorio de Cristo, nos rendendo à verdade revelada na Escritura, de que de fato Ele é o nosso Senhor. Se Davi, então, chama o Messias de Senhor, como ele poderia apenas ser um filho de Davi? No contexto bíblico, como eu já falei para os irmãos, era muito difícil um pai se dirigir a um filho como Senhor. Se é difícil nos nossos tempos, imagine nos tempos de Jesus. Mas é exatamente o oposto que é descrito aqui, o que é muito incomum e que revela de fato a grandeza do Messias. A grandeza de que o Cristo, nosso Senhor, é muito maior do que o maior rei de Israel. O maior rei de Israel, conhecidamente, é o rei Davi. E Cristo é muito maior do que ele, a ponto dele chamar Cristo de Senhor. De novo, Jesus não está aqui de forma alguma negando que ele é o filho de Davi. Não, ele não nega isso. Mas ele mostra pelas Escrituras que ele é muito mais do que o filho de Davi. Ele é o próprio Deus. Cristo era o Messias, ele era sim um descendente de Davi, mas ele era também o Deus de Davi. Ele é também o Deus de Davi. E como eu comentei com as crianças, isso era algo muito difícil. É algo muito difícil alguém mais velho chamar alguém mais novo de Senhor, e é exatamente o que acontece aqui com Jesus. Ele é o filho de Davi, mas ele é muito maior do que qualquer rei de Israel. A grandeza de Jesus supera e muito a grandeza de qualquer homem, assim como supera em muita a grandeza do grande rei Davi. Assim como o rei Davi, nós não temos nenhuma outra opção a não ser nos render a Jesus e declarar: Jesus, tu és o Senhor sobre a nossa vida. Jesus é a resposta para todos os nossos problemas, meus irmãos. Mais uma vez, a grande pergunta que nós devemos responder é: quem é Jesus? Se nós conseguimos responder essa pergunta, nós temos a chave para desvendar todos os mistérios das nossas vidas. Talvez a gente não tenha a resposta para todas as perguntas, como Jó não teve a resposta do seu sofrimento, mas nós temos em Jesus a resposta para todas as coisas. Ele tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças e todas as outras respostas para as nossas perguntas, então, elas serão solucionadas desde que nós, de fato, conheçamos quem é Jesus. Se nós conhecemos quem é Jesus, nós conseguimos responder as perguntas principais da vida sobre quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que há o mal no mundo. Se nós de fato conhecemos que nós nascemos em pecado, mas Jesus nos resgatou, se nós reconhecemos que há um mal no mundo, mas haverá um dia em que o Senhor livrará o mundo de todo o mal e Ele nos levará para morar com Ele por toda a eternidade. Se nós de fato reconhecemos que o Senhor, que Jesus é o Senhor, então nós reconhecemos que Ele não é apenas um filho meramente humano de Davi, mas que Ele também é o Senhor de Davi. E você então, reconhecendo essa verdade, será levado com Ele a viver por toda a eternidade. Quem é Jesus, meus irmãos? A resposta dessa pergunta diz muito sobre quem nós somos. Diz muito sobre qual é a nossa condição diante de Deus. A resposta é: Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Jesus é o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é quem reina eternamente. Ele não é apenas um homem que tem um início e que terá um fim, como todos nós tivemos um início e teremos um fim. A nossa vida é passageira, nós morreremos algum dia se o Senhor não voltar antes. Mas Jesus não. Jesus, ele, embora a morte tenha apanhado, ele ressuscitou. E ele, ressurreto agora, vive com um corpo perfeito, e ele é o perfeito homem. Aquele que dá a vida eterna a cada um de nós, aquele que, por causa de sua morte substitutiva, livra cada um de nós da morte eterna. Quem é Jesus? Jesus é aquele para quem todas as sombras e tipos do Antigo Testamento apontam. Sem Jesus, nada poderia existir, e tudo que existe e é sustentado pela palavra do seu poder. Quem é Jesus? Jesus é o Rei dos reis. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o descendente de Abraão, sim,
é o descendente de Davi, como Mateus fala no primeiro versículo do seu capítulo. Jesus é aquele que foi nascido sob a lei, é aquele que foi nascido de mulher, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o Deus forte, como Isaías vai falar, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Como João fala em Apocalipse, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Hoje nós vivemos em um mundo em que nem todos reconhecem que Jesus é o Senhor, é verdade. Mas chegará o dia em que todo olho verá. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Para nós que já nos rendemos a Cristo como Senhor e já reconhecemos que Ele é o Senhor de nossas vidas, esse dia será um dia de vitória. Os nossos olhos verão ao nosso Senhor vindo em glória, não mais como um menino deitado numa manjedoura, não mais como alguém montado no jumentinho, mas alguém montado num cavalo branco, vindo para trazer o juízo sobre todas as coisas. No dia do retorno de Cristo, que será um dia de vitória para nós, ele virá e haverá um grande trono branco, a Bíblia traz essa verdade para nós. E todos aqueles que forem achados no livro da vida entrarão para o gozo eterno com o Senhor. Mas também haverá um trono branco que dirá para todos aqueles que não estão achados no livro da vida que haverá sofrimento muito mais terrível do que qualquer sofrimento que há aqui na terra. Por isso, se você ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo, o tempo de se render é agora. O tempo de se render é hoje. Há esperança para que você veja um novo céu, para que você veja a nova terra. Há esperança para que você veja a nova Jerusalém descendo do céu e você faça parte do grande coro celestial que louvará o Senhor por toda a eternidade naquele grande dia e habitará com o Senhor por toda a eternidade. A Bíblia diz que nesse dia, se até aquele dia ainda há dúvidas pairando no mundo, se nós perguntarmos às pessoas quem é Jesus, muitos não responderão que Jesus é o Senhor. Naquele dia não haverá mais dúvida. Naquele dia todo olho verá Jesus vindo em glória. Naquele dia todo olho verá o Senhor vencedor, o Cordeiro de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus. Ele virá em glória. Ele virá para nos buscar. O nosso Senhor virá. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso maravilhoso Deus, o nosso Senhor que nos redime, o nosso Senhor que nos sara, o nosso Senhor que nos ama grandiosamente, Pai. Deus, nós só podemos reconhecer a Ti como Senhor e a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas pelo testemunho da Tua palavra, Pai. Por isso nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a ouvi-la, Deus, e a vivê-la e a praticá-la. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer a Cristo como Senhor das nossas vidas em todos os momentos, Pai, como nós falamos aqui, como nós lemos na Tua palavra em Colossenses, tudo que nós fizemos, Pai, fazemos em nome do Senhor Jesus. Deus, ajuda-nos, Pai, pois nós somos pecadores. Nós precisamos da ação e do auxílio do Teu Santo Espírito sobre nós, para que de fato possamos reconhecer o senhorio de Cristo e a viver uma vida em submissão ao Senhor, Pai. Aplica, Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos, Deus, a sermos mais parecidos com Cristo para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.